Imagine que você é um jogador de futebol, está no início da sua carreira e tem um futuro promissor. Além disso, tem vários clubes, inclusive clubes tradicionais no Brasil, estão de olho em você e no seu futebol. Mas um lance muda toda a sua carreira e toda a sua história. Vem comigo que eu vou te falar um pouquinho hoje como foi o dia infeliz de Castor, num lance em que definiu a classificação de um time na Copa do Brasil. Mas antes da gente falar sobre essa história, só aquele recadinho aqui da Win360Bet. Se você não se cadastrou lá, cadastre-se, o primeiro comentário está aqui e também você coloca aí o QR Code na tela. Se cadastrando lá, fazendo o seu primeiro depósito, você tem 100% aí de bônus de até R$200. Cadastre-se na Win360Bet e divirta-se com o mercado de apostas esportivas. O ano era 1996. Remo e Corinthians duelavam pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro confronto foi apenas 0-0, um jogo ali marcado por perdas de gols, tanto pelo lado corintiano, pelo lado também remista. O Remo estava se classificando para as quartas de final, eliminando um tradicional rival, um time aí que tem uma história absurda no futebol, que é o Corinthians, e o Remo estava chegando nas quartas de final da Copa do Brasil daquele ano. Mas um lance isolado e infeliz definiu totalmente o resultado daquela partida. No final daquela partida, em que o Remo vencia por 1-0, a zaga do Remo tentou afastar um chute mascado, um chute despretensioso, na verdade, no gol. E o camisa 16 Castor, que tentou de uma maneira equivocada afastar a bola, fez um belo gol contra. Chutou a bola, um dos gols contras mais incríveis e mais absurdos do futebol até hoje. Aquele resultado eliminou o Remo pelo critério de gol fora. Esse lance ficou marcado na carreira de Castor, que vinha se destacando pelo Remo naquela ocasião e tinha até um interesse do Grêmio porto-alegrense. A bola quicou no gramado e saiu de mim. Nessa hora eu chutei com o efeito ao contrário da bola. Era 47 minutos já. Tanto que os diretores invadiram o campo depois porque não precisava de acréscimo, relembrou o camisa 16 no duelo em entrevista ao UOL. A verdade é que esse jogo também foi marcado pela invasão da diretoria remista, que até então estava acompanhando o jogo, uma confusão generalizada que infelizmente aí foi marcado justamente por um lance infeliz de um atacante. Castor ficou marcado por esse lance nessa temporada, tanto é que quando o jogador jogava e errava alguns lances, era sempre lembrado por essa falha com o clube do Remo. O que marcou de fato a carreira do jogador, que depois rodou por outros clubes. Surgiu no fim do ano uma oportunidade de ir para a Coreia. Fui para lá porque queria ir embora e sair da pressão da torcida. Jogava uma partida mal e lembravam do gol contra. Quis sair, contou o Castor. Depois que ele voltou para o Brasil, Castor acertou com o Irati do Paraná. Em seguida começou a jogar em diversas partes do Brasil. Joguei na Bahia, no Amapá, em Roraima, Amazonas, depois rodei aqui em Belém. Joguei em 16 clubes, mas nunca mais voltei a jogar no clube do Remo. De fato, foi um lance que até hoje é lembrado pelos torcedores do clube do Remo. Essa desclassificação do Remo ainda dói em alguns torcedores que naquele momento estavam no estádio acompanhando a equipe. O Remo tinha um bom time naquela época. Castor vinha jogando boas temporadas naquela época. Era um jogador que tinha apenas 23 anos, mas esse lance em si destruiu, posso até dizer assim, a carreira de um jovem promissor que tinha tudo para brilhar no futebol. Se você lembra de lances como esse do Castor ou parecidos que aconteceu no futebol norte, nordeste, centro-oeste, deixa aí nos comentários aqui que a gente traz um vídeo explicando um pouco mais a história de cada desses lances. Então é isso, já agradeço vocês, até o próximo Curiosidades LA, fui!